às vezes na minha alegria meu riso é alto. Se defendo as cores do manto até mesmo nos ais. Se fico quando o samba é bom, se me encanto cantar da sereia, é porque eu tenho o sangue alvinegro nas veias. Caminho de norte a sul, do castelo à favela, e coração corintiano não muda jamais. É Neto, Basílio e Tupã, na arte o doutor presenteia. Coisa mais linda é ter sangue alvinegro nas veias. O resto é areia, é porque eu tenho o sangue alvinegro nas veias. O resto é areia, oh. Coisa mais linda é ter sangue alvinegro nas veias. Não brigo de graça, não faço questão da janela, mas não venha desavisado em meu calo pisar. Eu olho se a coisa tá estranha, eu acho se a coisa tá feia, é porque eu tenho o sangue alvinegro nas veias. A vida em filosofia de parte do alto, do asfalto pro campo, mais uma batalha ao luar. São Jorge matou o dragão, vinga o povão que incendeia. Coisa mais linda é ter sangue alvinegro nas veias. O resto é areia, é porque eu tenho um sangue alvinegro nas veias. O resto é areia, oh. Coisa mais linda é ter sangue alvinegro nas veias. Saudações corintianas, meu caro ouvinte. Hoje é dia 30 de março de 2015. O ano passa rápido, hein? Segunda-feira de lua crescente, de lua de renovação, que renova, está renovando, vem renovar. São Jorge, nosso padroeiro, nos guarnece hoje e sempre. Aqui quem fala é Felipe Martins Gonçalves. Este é o nosso bunker corintianista, a nossa Rádio Coringão, que pode ser ouvida em todo canto deste nosso mundão. E a qualquer momento, pois o nosso bruxo Domingos fez a gentileza de disponibilizar todos os programas no YouTube. Você procura lá por programa Desde 1910 e você encontra fácil, pelo canal Corinthians Grande. Está recomeçado este nosso velho novo programa. Recomeçamos, portanto, desde 1910. O Corinthians, caros ouvintes, sempre foi um clube que lutou. O Corinthians sempre foi um clube que lutou. Lutou para existir, antes de tudo e antes de mais nada. Para o Corinthians, estar no mundo, ser neste plano terreno, dependeu de muitos fatores, sobretudo da luta dos primeiros corintianos. Não houve nenhuma facilidade para a existência do Corinthians, enquanto tantos outros semelhantes a ele surgiam naquelas várzeas com muito mais facilidade, alguns até com dinheiro em caixa. E dentre estes, nascidos em mesmo terreno, com as mesmas pessoas praticamente, só o Corinthians existe hoje para contar a história. O fato do Corinthians ter nascido sem nem ter bola, nem ter meia, nem ter um teto próprio para acontecerem as reuniões. O fato do Corinthians precisar emprestar o teto de uma confeitaria, de uma barbearia, precisar emprestar a bola do menino Neco, passar chapéu para ter dinheiro em caixa, ainda que um trocadinho mirrado. O fato do Corinthians ter como símbolo de nascimento um lampião de gás de rua, ou seja, o Corinthians nasceu na rua. O Corinthians nasceu na rua, caros ouvintes. O Corinthians é, portanto, um sem-teto, meus camaradas. E quem acha idílico, acha romântico,
ter um símbolo como o lampião a gás da rua, põe a mão na consciência para compreender o que de fato é isso tudo e no que se transformou o Corinthians nos dias de hoje. Enfim, e portanto, tudo isso mostra o que é o Corinthians. O Corinthians lutou para persistir, para insistir em lutar, pois essa é a grande lição que o Corinthians vem trazendo desde 1910. Existe a luta, existem derrotas, naturalmente. Porque toda e qualquer vitória é fruto da derrota. Sem derrota não existem vitórias. Muitos podem ouvir isso, a vitória é fruto da derrota. Muitos ouvem e acham bobagem, né? Acham bobagem e mesmo assim torcem para o Corinthians. Caros ouvintes, a derrota é o tijolinho na grande catedral da glória. A persistência vem ter a ver com a constância. A constância é a irmã mais velha da vitória. E são estas duas que criam uma irmã caçulinha. São essas duas que fazem essa catedral para ela. Essa irmã caçula é a glória. São as três irmãs: Constância, a Vitória e a Glória. Em 1910, a Constância era uma nenezinha. O Corinthians alimentou, acalentou esse nenê e fez essa nenezinha crescer. E quem ouve assiduamente esse programa sabe que o que o Corinthians tomou de rasteira, o tanto que o Corinthians foi judiado pela anticorintiania doentia, não cabe num só programa dizer. A persistência, então, veio a tomar símbolo naquele osso que está lá no nosso memorial, um osso conhecido, que o Corinthians tem esse osso como troféu. Esse era o osso que a anticorintiania queria que simbolizasse a canja de galinha que é ganhar do Corinthians. É nessas horas que dá dó da anticorintiania. Dá dó, mas passa rapidinho. No osso, lá está escrito a grande lição para todos e para quem souber ver. Está escrito lá: esse osso era para canja. O Corinthians é osso duro de roer, caros ouvintes. O Corinthians lutou para persistir. E o Corinthians lutou para sobreviver. Porque uma vez firmado na existência, o Corinthians precisou constantemente lutar para continuar existindo. As derrotas são os tijolos na Catedral da Glória. O primeiro tijolo, então, foi logo de cara o primeiro jogo da história do Corinthians. Lá na Lapa, aquele 0-1 contra o União da Lapa. Muito time varziano na época já teria se desmanchado depois disso. E acontecia muito isso. Perdeu o desmanche. Com o Corinthians não aconteceu isso. Muito pelo contrário. Vejam só vocês. O que aconteceu no Corinthians foi o fortalecer desses laços entre os primeiros corintianos, depois de uma derrota. Foi isso que fez os primeiros corintianos voltarem a campo para poderem saborear a primeira vitória. Da constância à vitória. O Corinthians é luta pura. O Corinthians lutou para estar. Lutou para ser e lutou para estar. Depois de se provar o galo brigador da várzea, em 1913 o Corinthians lutou para entrar no campeonato da Liga. Quem ouve esse programa já ouviu isso diversas vezes. A Liga, né, que era o futebol que diziam ser oficial. E quando o Corinthians passou por cima daquela armadilha que aprontaram para tentar barrar os corintianos, armadilha essa que foi aquele torneio de ingresso, torneio de acesso, os clubes da Madame se desesperaram. Então,
essas proto-madames fugiram da liga para criar a APEA, né? Fugiram da Liga Paulista de Futebol para criar a APEA, Associação Paulista de Esportes Atléticos. Por que eles fizeram isso? Para não precisarem tomar surra dos corintianos em campo, para não se misturarem com essa gentalha. Isso qualquer pesquisa no Google e você vai encontrar. Por mais maquiada que esteja a história onde você encontrar, o fundamento é esse. A madame fugiu do Corinthians. Quando o Corinthians entra na liga, a madame foge da liga. Mas, mesmo com uma armadilha dessa, ninguém detém e ninguém deteve e ninguém deterá o Corinthians quando esse se propõe a lutar para ser, para estar. E vejam vocês, meus caros ouvintes, o Santos Futebol Clube, que representa a madame na Baixada Santista, e que estava, naquele ano de 1913, recém-fundado, o Santos não tinha credencial nenhuma para entrar na liga. Não como o Corinthians tinha, né? Se era o problema de credencial, ninguém mais, ninguém melhor do que o Galo Brigador das Várzeas de Piratininga e do interior para entrar na liga. Sem credencial, não se entrava na liga. O Santos não tinha nenhuma. O Corinthians tinha e teve que passar pelo torneio. E isso é história, meus caros ouvintes. Basta você procurar e você achará. Enfim, a sardinha foi colocada no campeonato de graça. Quer dizer, de graça não, porque pro Cartola, pro dono do Santos, na época, custou algum dinheiro. Dinheiro que o Corinthians jamais poderia pagar. Por isso, o Corinthians se fiou nesse argumento. Eu sou o Galo Brigador, eu mereço. Por merecimento, portanto. E desse merecimento, essas ardilosas madames disseram: ah, é? Você acha que merece? Então ganha desses aí depois e a gente conversa. Mas, meus caros ouvintes, a madame nunca conversou. Pelo contrário. A madame sempre fugiu e sempre vai fugir da conversa. E é justamente por isso que a madame até hoje toma surra atrás de surra do nosso Corinthians. A madame selou o seu destino de passar vergonha na frente do povo corintiano nesse exato momento em que ela foge da liga. E o Corinthians? Meus camaradas, o Corinthians lutou e luta e lutará sempre para ser uma lição em seu próprio espírito. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. E essa lição, de tão simples que é, acaba sendo muito complexa para a maioria de nós. Estamos então esmiuçando essa lição por aqui. Hoje o Corinthians é um clube que quer crescer ainda mais do que ele já cresceu. Mas a forma como ele está crescendo e como está sendo planejado esse crescimento, se é que há algum planejamento de fato, né? Essa forma é crescer sem raiz. E sem raiz, meus camaradas, a árvore despenca. Existe um pensador que disse que crescer pelo gosto de crescer, crescer por crescer, essa é a ideologia da célula cancerígena. Quer dizer, ganhar título pelo gosto de ganhar título não é só coisa da madame, é uma coisa cancerígena. Isso faz mal para o espírito, isso faz mal para a mente, faz mal para o corpo. E tem quem diga que essa ideologia se mostra vitoriosa hoje em dia. Pelo amor de Deus. Se mostra vitoriosa em detrimento da ideia original de 1910.
E essa ideia original é o Corinthians, time do povo, que o povo faz o time, que conquista as glórias pelo suor e pelo sangue, para que a vida valha a pena. Como no Salmo de Lourenço de Aféria, que nós cantamos o programa passado. Não ganhar título para deixar tacinha em prateleira, escrever numa listinha e ficar medindo com o adversário. Não é isso que o Corinthians faz do seu ser e do seu estar. Não é isso. Mas tem quem acha legal, tem quem acha bacana a madamização do Corinthians. E tem quem ache antiquado tudo isso que a gente diz aqui. E tudo isso que a gente disse hoje aqui. Esses estão preocupados em postar selfie maquiada nas redes sociais. Eles estão preocupados em jogar joguinho de celular na arquibancada enquanto o Corinthians joga em campo. Mas uma coisa é certa, caros ouvintes. Essa diretoria apoia esse que acha legal. Porque o Corinthians hoje é um clube desenganado, que acha que possui um estádio moderno, enquanto sangra o bolso do seu torcedor para pagar a dívida com uma construtora, por um estádio que exclui quem mora no mesmo bairro onde esse estádio está. O Corinthians sempre foi um clube que lutou, que luta, e agora vai precisar lutar para ter de volta a sua torcida, na hora que perceber que o consumidor não está nem aí. No mais, meus caros ouvintes, a imprensa segue sendo o que a imprensa é, abutre. A imprensa passou a primeira fase do Paulistão inteira louvando a campanha da sardinha. E se fosse a madame, seria a madame a louvada. Fato é, o Corinthians tem agora a melhor campanha. O Corinthians deve encerrar a primeira fase do Paulistão assim, mas a imprensinha não alardeia isso de jeito nenhum. Imagina você se fosse a madame ou a sardinha. E tem quem acha essa imprensa normal, isenta, neutra. O que será que o governo do estado coloca na nossa água para o nosso povo beber e ficar vendo arco-íris? Por quê? Quem se alardeia ser anticorrupção não fala nada sobre o maior escândalo bancário do século XXI. Por quê? Quem se alardeia o mais democrático e combativo cidadão condena a greve dos professores, que a mídia insiste em dizer que não tem força, ou até que não existe. Por que esse pessoal que quer se manifestar no dia 12 de abril não se junta à causa dos professores? As respostas corretas a essas questões vão dizer muito a respeito da mentalidade. Até a semana que vem, meus caros ouvintes, e viva o Corinthians nosso de cada dia. Chega ao fim mais uma transmissão da Rádio Coringão. Mas fiquem ligados que vem muito mais por aí. Rádio Coringão, de torcedor para torcedor.